Olá pessoas, sejam bem-vindas a um novo vídeo. Confira a seguir 30 coisas que você não sabia em 10 minutos. Esta era uma antiga pedreira onde eram extraídas pedras e outras matérias-primas para construção. Quando deixou de funcionar, as pessoas inundaram e colocaram algumas coisas curiosas no fundo d'água, desde um ônibus escolar até um pequeno avião. Isso se chama a pose da banana. Não é uma piada. É assim que os cientistas chamam as focas que adotam essa posição. Elas fazem isso quando se sentem seguras e felizes, e também quando querem regular sua temperatura e manter seus membros secos. O filme de terror Os 13 Fantasmas de 1960 vinham com uma viseira com duas listras coloridas, uma azul e outra vermelha. A ideia era usá-las toda vez que um dos personagens do filme colocasse os óculos para ver fantasmas. Se você olhasse através da faixa azul, você não os via, mas se usasse a vermelha, os via. Olha como acordavam as pessoas em Manchester nos anos 50. Essas pessoas eram contratadas para bater em suas janelas no horário determinado. Enquanto você assiste a este vídeo, no mundo, cerca de 2.000 tempestades elétricas estão se desenvolvendo em diferentes partes do mundo. Esta empresa chamada Cosmic KLA tira fotos da íris do seu olho e as imprime em alta definição. Você pode escolher o retrato do seu próprio olho ou de todos os membros de sua família. Este episódio dos Simpsons salvou a vida de uma criança que estava engasgando. Um homem impediu uma criança de se afogar, realizando a conhecida manobra de Heimlich. Quando perguntado onde foi que ele aprendeu, ele respondeu que aprendeu assistindo os Simpsons. Você não sabe usar pauzinhos para comer? Eis aqui uma solução. Você acredita que em 1910, quando o cometa Halley passou bem perto da Terra, alguns indivíduos se aproveitaram da ignorância das pessoas vendendo pílulas anti-cometa? Assim serão os estádios do futuro, com um sistema que remove a grama e aguarda no subsolo, onde são regadas e recebem raios UV para manterem em perfeitas condições. Isso enquanto o estádio pode ser usado para outras coisas, como shows, convenções e até mesmo outros esportes. Com certeza, você não sabia que as marmotas faziam esse barulho. Esta é uma das instalações de arte de Cláudia Bueno. Esta em particular possui 60 painéis de vidro pintadas com diferentes padrões. Veja o que acontece quando uma fonte de luz as projeta. Lindo, não? O poder do raio. Foi assim que eles fizeram o drone BB-8 se mover em Star Wars. Uma pessoa com traje verde se encarregou de seus movimentos. Por isso você não esperava, né? Este é o cartão de crédito mais exclusivo do mundo, o Dubai First Royal. Pouquíssimas pessoas no mundo têm ele. No centro tem um diamante embutido e o amarelo das bordas é ouro. Este é um simulador de montanhas russas em realidade virtual. Esta foi a primeira foto de outro planeta da história. É Júpiter, e foi capturada por Andrew Aisling em 1879 usando um refletor.
Esta condição é chamada de baqueteamento digital, onde se aumenta a quantidade de tecido mole no leito da unha. Não se sabe exatamente por que ocorre, mas às vezes ocorre em pessoas com doenças que diminuem o oxigênio do sangue. Olha o que pode estar debaixo da areia e você nem sabia. Essa é a estrelinha de coroa dourada, uma pequena ave que tem a aparência de estar sempre triste. Você sabia que a casa dos Simpsons existe na vida real e está habitada? Foi construída em 1997 em Henderson, Nevada, nos Estados Unidos. O proprietário analisou 100 episódios dos Simpsons para poder construir uma réplica exata da casa. Atualmente é um endereço privado e mudaram as cores das paredes. A grama da entrada foi removida e foi coberta de pedras para combinar mais com o clima do local. Você sabia que existe um mito que afirma que na Rússia, até 2011, a cerveja era considerada um refrigerante? Isso se deve ao fato de que até este ano, neste país, qualquer bebida com menos de 10% de álcool era considerado um produto alimentar. No entanto, na última década, os russos incrementaram a cerveja, aumentando seu teor alcoólico para 40%. Então, tiveram que mudar a lei. Agora a cerveja é classificada como bebida alcoólica. Conheça agora o papagaio do mar, um dos pequenos animais capazes de armazenar uma grande quantidade de peixes dentro deles. Isso porque esses pássaros medem apenas 40 centímetros de comprimento, então precisam se alimentar de pequenos peixes. Até podem comer um peixe inteiro de 18 centímetros, mas geralmente é mais fácil e mais rápido pegar vários peixes pequenos. São excelentes nadadores e podem permanecer submersos até 1 minuto. Eles podem comer enquanto estão debaixo d'água, mas na maioria das vezes preferem trazer os peixes para a superfície. Você sabia que o queijo é o alimento mais roubado de todo o mundo? Isso é um tanto inusitado, mas os pesquisadores chegaram à conclusão de que a razão por trás disso é que normalmente ficam expostos e são vendidos em pequenas porções. É um alimento caro e de fácil aceitação, portanto, gostoso de consumir, versátil e fácil de vender. Você já ouviu falar do mabeco, também conhecido como cão selvagem africano? É um dos melhores caçadores do mundo. Sua taxa de êxito é tão alta que geralmente 9 em cada 10 caçadas eles conseguem se alimentar. No entanto, estão entre as mais difíceis da natureza. Ganham pelo cansaço, pois perseguem insistentemente suas presas, não importa quanto tempo leve. Este é o rio Wharfe, possivelmente o fluxo de água mais perigoso do mundo. A razão por trás disso é que, embora possa parecer inofensivo à primeira vista, na realidade é um abismo profundo cheio de cavernas subterrâneas que engole qualquer coisa que caia nele. Embora não tenha números oficiais de acidentes, os moradores garantem que ninguém que entrou neste lugar saiu vivo depois. As montanhas e florestas ao seu redor são muito visitadas, e é por isso que existem vários avisos de advertência informando sobre os perigos deste rio. Este é Alan Gans, um homem com recorde de carreira de sorveteiro mais longa do mundo. 73 anos trabalhando com isso. Ele começou em 1947, aos 10 anos de idade com seu pai. Só teve uma pausa de 22 meses quando tinha 19 anos, onde teve que se juntar às Forças Armadas. Logo que voltou, continuou a trabalhar com seu pai, até 1977, quando ele comprou seu próprio furgão. Este foi o maior papagaio que já existiu no mundo, o Heracles inexpectatus. Media aproximadamente 1 metro de altura e pesava cerca de 7 quilos. De acordo com os registros fósseis encontrados em Nova Zelândia, esta espécie viveu há 19 milhões de anos. Este é o cogumelo Silaria polimorfa, e sua aparência é semelhante a dedos de zumbi emergindo no solo. Se alimentam de madeira em decomposição e se estende pelo solo. São encontrados em áreas arborizadas da América e têm um crescimento lento. Só atinge 3 centímetros de diâmetro e se eleva 10 centímetros acima do solo. Você sabia que no Canadá foi descoberta uma planta carnívora que devora salamandras? Trata-se da planta Serracina purpurea. Esta espécie era conhecida por sua capacidade de comer pequenos animais como aranhas e insetos. Mas foi comprovado que ela também pode se alimentar de presas maiores,
como as salamandras. No entanto, a decomposição leva mais tempo, aproximadamente de 3 a 19 dias. A primeira parte deste processo ocorre por um acidente azarado das salamandras, que ao caírem dentro da planta ficam presas. Depois, só resta esperar pela morte. Hyperloop é um sistema selado de tubos, no qual um trem pode viajar livre de resistência ao ar ou atrito, transportando pessoas ou objetos em alta velocidade, reduzindo drasticamente o tempo de viagem a longas distâncias. A versão do conceito de Elon Musk, mencionada publicamente pela primeira vez em 2012, incorpora tubos de pressão reduzida, nos quais as cápsulas pressurizadas montam sobre rolamentos de ar. Já foi testado um protótipo com viagens humanas em novembro de 2020, e os planos é que nos próximos anos, uma escala real do Hyperloop já esteja em exibição. Neste vídeo, você pode ver como uma bigorna de 50 quilos flutua no mercúrio. Isso acontece porque o mercúrio tem o dobro de densidade do ferro. Na verdade, devido a essa diferença de densidade, o ferro flutua muito melhor no mercúrio do que uma madeira na água. A forma que essas aves se movem em sincronia é muito hipnótica, não? São estorninhos, e acredite ou não, os cientistas ainda não desvendaram o motivo deles fazerem esses movimentos. Alguns acreditam que é para conservar o calor durante os dias de inverno, mas é apenas uma hipótese. Alguns estudos tentam desvendar essas formações usando modelos matemáticos em 3D. Esta é a fotografia Chilieren, um processo óptico usado para capturar as mudanças na densidade de um fluido. Esta tecnologia serve para ver coisas que o olho humano não é capaz de captar, como certos gases e alterações de temperatura. É utilizada como uma fonte de luz que viaja até um espelho que retorna a imagem para a lente da câmera. Então assim conseguimos ver, por exemplo, o calor emitido por um secador de cabelo. Conheça agora o bisão da Índia, o maior gado do mundo. Geralmente, o macho dessa espécie atinge 2,2 metros de altura e mede mais de 3 metros de comprimento. Um espécime adulto pesa mais de 650 quilos. Estes grandes animais só habitam na Índia, Nepal e Indochina, e sua dieta é composta de folhas, ervas e brotos de bambu. Você sabia que existe um evento esportivo militar que se compete com tanques militares? Surgiu em 2013 e os competidores fazem manobras de corrida e tiros militares. Participam países como a Rússia, Catar, China, Vietnã, entre outros. Todas as equipes contam com o equipamento necessário para todas as fases do evento. Este é Jonathan Stryker, representando o Lula Molusco na vida real. Na verdade, é um dos vários trajes criados por Jonathan, um cosplayer profissional que adora representar personagens de desenhos animados, animes e quadrinhos. Ele trabalha com isso há mais de 10 anos, e alguns de seus cosplays mais famosos são o Chapeleiro Louco, o Macaco Louco, Sr. Burns dos Simpsons, Cosmo dos Padrinhos Mágicos e Capitão Jack Sparrow. Sem dúvida, muito talentoso. Você sabia que algumas vezes as aves jogam um de seus filhotes para fora do ninho? Embora possa parecer um ato muito cruel, na realidade elas fazem isso com a intenção de aumentar a probabilidade de sobrevivência do resto da ninhada. Isso acontece especialmente quando se tem apenas um dos pais, que precisa se ocupar o tempo todo em buscar comida. É nesse momento que ele decide se livrar do filhote mais fraco, que geralmente é o último a nascer. Esta é uma escola de medicina no Japão que realiza testes de capacidade com a arte de origami. A razão por trás disso é que tanto a cirurgia quanto o origami têm características semelhantes. Uma dobradura perfeita de papel é uma amostra de boa concentração e precisão. Nesta prova, o aluno tem 15 minutos para completar o teste, que é fazer um origami em forma de garça de apenas 5 milímetros usando apenas pinças e bisturi.
Estes estranhos óculos são chamados de óculos para preguiçoso, porque com ele você pode ler um livro deitado. Possuem cristais que desviam a trajetória da imagem a 90 graus. O primeiro protótipo foi inventado em 1936 e atualmente continua a ser produzidos, mas com estilos mais modernos e, claro, com melhores materiais. Embora seja chamados de óculos para preguiçoso, não é tão simples se acostumar com ele. Alguns estudantes coreanos cruzaram o rio usando uma jangada feita com 160 sacos de batatas fritas. Mediu 2 metros de comprimento, e isso foi o suficiente para percorrer uma distância de 1,5 km. O objetivo era criticar uma marca famosa de batatas fritas por colocar mais ar do que batatas dentro dos sacos. Aqui podemos ver como descem uma câmera de 650 metros de profundidade através de um buraco no solo na Antártida. Essa descida foi realizada por um grupo de pesquisadores para estudar o impacto do aquecimento global. Também colocaram um dispositivo de medição para coletar dados da temperatura e das correntes oceânicas debaixo da plataforma da Antártida. Você sabia que os Estados Unidos tentou controlar os tornados e furacões usando aviões? Trata-se do projeto Storm Fury, entre 1962 e 1973. Os cientistas envolvidos acreditavam que jogar iodeto de prata sobre as tempestades enfraqueciam os ciclones tropicais e esperavam que a água se congelasse no ar, quebrando a estrutura interna do furacão. Bem, a hipótese estava incorreta e não atingiram o objetivo, mas todas as informações coletadas durante vários anos foi muito positivo para a meteorologia, porque permitiu previsões mais precisas. Você sabia que a Apple processou uma empresa por usar uma pera como logotipo? Trata-se do Prepare, um aplicativo de receitas de cozinha. A Apple considerou que o design era muito parecido com a maçã e poderia confundir seus consumidores. Não é a primeira vez que este gigante da tecnologia processou pequenas empresas pelo uso de frutas em seus logos. Bem, a Prepare conseguiu bastante apoio de seus seguidores e agora é bem possível chegar a um acordo com a Apple. Na Dinamarca, existe um restaurante de Lego chamado Mini Chef, no qual você tem que montar sua própria comida com tijolos. Cada peça é um elemento. Este é o menu, e uma vez montada, deve ser escaneada para começar o preparo. Esta é a maior manga do mundo, 4,25 quilos. Foi cultivada na Colômbia. Você sabia que um dos monstros assustadores dos Monstros S.A. entrou no quarto de Sid de Toy Story? Vamos pausar exatamente neste momento. Repare bem neste pôster. Agora vamos colocar o filme Toy Story. É o mesmo pôster do quarto de Sid. Agora sabemos o porquê esse monstro se assustou tanto. O que foi? A garota quase tocou em mim. Chegou... Controle-se, amigão! Este é o potencial de combinar robótica, mapeamento de projeção em 3D e o trabalho de um ator em perfeita sincronia. Trata-se de um curta-metragem de 5 minutos chamado Box. Foram usados 2 telas de alta definição, 3 braços robóticos industriais e um ator que os manipulava. Se você quiser ver o vídeo completo, deixaremos na descrição. O Diaz X e-Thames é um supercarro assimétrico. Cada um de seus lados são distintos. Um lado é para dirigir como qualquer outro veículo. E o outro é para os momentos em que o motorista não quer dirigir. Deste lado, ele pode se sentar quando quiser, que o carro dirige sozinho. Este é o som que os esquilos fazem quando querem assustar os pássaros que querem roubar sua comida. Você já viu um barco invisível? Estes barcos, chamados Clear Boats, são totalmente transparentes para que você possa ver o fundo do mar sem se molhar. É assim que limpam as tartarugas marinhas para evitar o crescimento de algas e bactérias em sua pele. Parece que elas gostam da massagem.
As facas de cozinha japonesas são tão afiadas que podem cortar o gelo sem quebrá-lo. A clavícula dos gatos não está unida aos ombros. Isso permite que possam passar por espaços incrivelmente estreitos. No inverno, as joaninhas se reúnem em grandes grupos para hibernar. Isso é para regular sua temperatura e encontrar parceiros e comida. Essas são duas das variedades de maçãs mais raras do mundo, a maçã fantasma branca e a maçã diamante negro. Qual deve ser a mais gostosa? Esta curiosa espécie de lagarto parece um pequeno dinossauro. Este é o cogumelo pêssego enrugado, uma das espécies de cogumelos mais raras e ameaçadas do planeta. Com o declínio da madeira de freixos e olmos em toda a Europa e Grã-Bretanha, esses cogumelos majestosos estão se tornando cada vez mais raros e ameaçados de extinção. Esta substância semelhante à seiva vermelha é chamada de gutação, que é basicamente a maneira do cogumelo purgar o excesso de água à medida que cresce. Este é um raro espécime da maior mariposa do mundo. Foi encontrada numa escola da Austrália. Trata-se de uma fêmea da espécie Edoxila cinereus e é tão pesada que não consegue voar. É raramente vista por humanos. A escola fica próxima a uma floresta, de onde costumam aparecer vários animais, como koalas, patos, cobras e pererecas. O síndrome da braquidactília faz com que os dedos das pessoas sejam incrivelmente longos, como é o caso de Jacob Pina. Seu dedo mede mais de 13 centímetros. Isso é o que acontece se você pisar no cogumelo puffball. Não se sinta mal por eles. Na verdade, eles querem que você pise neles, já que esta é a forma como se reproduzem e espalham seus esporos. Este é um hambúrguer OVNI. Você vai entender por quê. À primeira vista parece um hambúrguer normal, mas na hora de servir, o lanche é colocado nesta máquina, dando-lhe a aparência de um disco voador. O restaurante se chama UFO. Esta é a mariposa proeminente, e não é um crustáceo. Na realidade, é a lagarta de uma mariposa. Provavelmente ganhou este nome por se parecer um animal marinho. Esta é uma nhuma, é o unicórnio das aves. Possui uma espinha longa de cartilagem no meio de suas testas. Não usam como arma, já que é bem frágil e pode quebrar. Ao invés disso, usam como adorno. Esta é a primeira vítima registrada que sofreu um ataque de tubarão. Foi encontrada na cidade peruana de Paloma e tem aproximadamente 6.000 anos. O menino foi enterrado sem uma perna e com marcas de dentes no braço e no quadril. Olha como os funcionários trocavam de turno no farol Quereon, um dos mais perigosos do mundo. Eles desciam e subiam por uma corda. Felizmente, em 2004, tudo foi automatizado. Não precisa da presença de pessoas neste farol. Você acredita que em 1955 aconteceu um desfile de moda aquático na Flórida? Parece que foi bem interessante. Este é o Microlino, um pequeno automóvel elétrico para 2 pessoas. É carregado em apenas 4 horas e tem um desempenho de até 230 km. Olha como é fácil de estacioná-lo. Deno joga videogame de maneira bem diferente com instrumentos musicais, desde uma guitarra de Guitar Hero, uma flauta e até alguns bongos. Este é o escritório Ludovico. Foi desenhado pelo engenheiro industrial Claudio Civili. Como você pode ver, é bastante compacto. Cabe praticamente em qualquer lugar. Assim é o interior da cápsula para passageiros Dragon, que levam astronautas da Terra até a Estação Espacial Internacional. É bem pequeno e, como você pode ver, só tem assentos e telas. E assim é a vista de suas janelas. Os brinquedos coreanos estão em outro nível. Parece até comida de verdade. O nome original do desenho, Rei Leão, era para ser o Rei da Selva. Só que a equipe da Disney lembrou que os leões não vivem na selva. Qual é a graça, Ed?
Este é um ovo de uma sépia, um primo da lula. Apenas 2 em cada 3.000 desses chegam à fase adulta. Você sabia que os elevadores emitem sons diferentes dependendo se estão subindo ou descendo? Quando sobem, apitam uma vez. E quando descem, apitam 2 vezes. Esta é considerada a canção mais difícil de tocar no piano. Deixaremos o vídeo completo na descrição. Adam criou algumas versões assustadoras e monstruosas de Mike e Sullivan de Monstros S.A. Olha como fica o rabo de um gato sem os pelos. A seleção japonesa de vôlei possui uma arma secreta, um robô bloqueador. Essa espécie de cacto se chama Melocactus curvispinus, e estes são seus frutos. Parecem pequenas pimentas. Isso é o que acontece se você se sentar num airbag. A maioria dos airbags se inflam em 30 milissegundos, exercendo uma força de 340 quilos ou mais. Ou seja, quando toda essa pressão é liberada para cima, uma pessoa pode facilmente ser arremessada para longe. Jamais faça uma pegadinha dessas em casa. É muito provável que alguém saia gravemente ferido. Este polvo saudou de volta uma pessoa. Esta espécie é uma das mais inteligentes do mundo. Pesquisadores acreditam que isso se deve ao tamanho de seu cérebro e também ao seu sistema neural, que se estende aos seus tentáculos. É como se ele tivesse 9 cérebros no total. Na verdade, eles conseguem abrir frascos, resolver labirintos e muitos outros quebra-cabeças que os cientistas usam para analisar sua inteligência. Esta é uma cápsula à prova de enchentes, terremotos, tsunamis, tornados e furacões. Sua estrutura é feita contra quase qualquer tipo de desastre natural. Foram projetados modelos de vários tamanhos, com capacidade de 2 até 10 pessoas. E dentro há espaço suficiente para armazenar a água e comida por vários dias. Foi criado por uma equipe de engenheiros aeroespacial e está à venda por $15.000 americanos. Seu projeto permite resistir ao impacto de objetos, perfurações, altíssimas temperaturas e inundações. Conheça agora o bicho-pau Dryococelus australis, considerado o inseto mais raro do mundo porque foi extinto de seu habitat original, a ilha de Lord Howe, na Austrália. Nenhum exemplar foi encontrado desde 1920, mas foi redescoberta em 2011. Estes insetos também são chamados de lagostas das árvores, devido aos seus corpos alongados e patas resistentes. Você sabia que viajar para o espaço causa muitas mudanças no corpo humano? Isso se deve principalmente à falta de gravidade. Por exemplo, alguns astronautas retornam à Terra 5 centímetros mais baixos. E isso ocorre porque a coluna vertebral se expande. No entanto, em pouco tempo retornam ao seu tamanho original. Outra mudança importante é a perda de cálcio e massa muscular. E 2/3 dos astronautas retornam com miopia. Você sabia que temos um 5º receptor de sabor? Além do doce, azedo, amargo e salgado, temos o umami. Na verdade, ele está presente em muitas de nossas refeições, embora seja muito difícil de distinguir. É por ele que podemos detectar o glutamato monossódico, e seu sabor é frequentemente descrito como uma delícia carnuda e saborosa que aprofunda o sabor. É um gosto que se espalha pela língua, dura mais que os outros gostos básicos e proporciona uma sensação de dar água na boca. Estes são os Emunite Superstars, uma edição de tênis Adidas em colaboração com o designer industrial inglês Mr. Bailey. Como você pode ver, é um tênis bem diferente. A marca alemã quis comemorar os 50 anos da linha Superstar com este protótipo. Os patches do logotipo da Adidas também apresentam uma aparência semelhante a uma concha. Você sabia que o som da respiração de Darth Vader é uma marca registrada?
É porque é facilmente reconhecida, e isso é muito valioso na publicidade. Tem uma duração de 3 minutos e 54 segundos. Está registrado no Cartório de Patentes e Marcas dos Estados Unidos desde 2009. Por essa razão, você tem que solicitar permissão para produzir brinquedos ou qualquer tipo de item que use esse som. O falcão africano é a menor ave de rapina do continente, uma das menores do mundo e provavelmente uma das mais fofas. Mede cerca de 20 centímetros de comprimento. Alimenta-se de insetos, pequenos répteis e mamíferos e às vezes até pequenos pássaros capturados em voo. Essa espécie de lagostim do mármore mutante está clonando a si própria, espalhando-se pelo mundo. Uma única fêmea criada em cativeiro passou por uma mutação ao longo de sua vida e começou a se reproduzir de forma assexuada, literalmente clonando a si mesma. Os clones produzidos estão há 3 décadas produzindo suas próprias cópias e se expandindo pelo mundo. Em escala, a extensão do tamanho de Minecraft é maior do que o da Terra. É semelhante em tamanho à superfície de Netuno. Este é o Sky Slide, um tobogã de vidro sobre a fachada de um dos prédios mais altos de Los Angeles. Se você tem medo de altura, é melhor nem tentar. Isso é o que acontece se você tocar na guarda real da rainha ou em seus cavalos. Step back with your lifeguard! Not touch the ring! Este é um dos melhores brinquedos do mundo. A velocidade faz com que a prancha se mantenha sob seus dedos. Você sabia que nos anos 60, os aviões serviam comida no estilo buffet? Os comissários passavam com dezenas de pratos diferentes para o passageiro escolher. Você já viu algum desses animais? Trata-se do peixe-gobe enguia. Vive em águas lamacentas e, embora não pareça, possuem olhos. São esses pontinhos pequenininhos. Este sistema, chamado Road Zipper, amplia ou diminui as pistas das avenidas em momentos de mais tráfego. Ele alarga a pista de forma que mais carros possam circular. Rock Bar encontra o centro de gravidade e equilíbrio de qualquer objeto em apenas alguns segundos. É algo realmente incrível de se ver. Esta é a montanha-russa de água mais longa do mundo. Está localizada na China e o percurso mede 2,7 quilômetros. Nesse curioso vídeo do Headside, podemos ver quantos planetas Terras caberiam dentro de outros planetas do nosso sistema solar. 30 em Netuno, 470 em Saturno e 820 em Júpiter. A aranha-teia de funil australiana é a aranha mais mortífera do mundo. Suas presas afiadas são capazes de atravessar uma unha do pé. Se você não receber um antídoto em 2 horas, é provável que seja o seu fim. Esta é a posição que ela adota quando está prestes a atacar. Para nossa sorte, só pode ser encontrada numa região da Austrália. Desde que o filme Interestelar estreou em 2014, passaram-se apenas 43 minutos no planeta Miller. Estas estruturas, chamadas maxilípedos, são equivalentes às mãos de um caranguejo. Usam para segurar sua comida e limpar seus olhos da areia. Você já prestou atenção nos pés dos avestruzes? Basicamente possuem 2 dedos. Um carrega o peso da ave e a outra o equilíbrio para não cair. Esta deve ser uma das melhores fantasias de Halloween. Ginevra Collier criou desde o começo este traje de uma lâmpada de lava. Essa empresa fabrica tapetes de cabelo humano. Bem,
Antes de ficar enojado, preste bem atenção, pois o motivo é nobre. Ocorre que o cabelo humano é muito bom para reter óleo. 1 quilo de cabelo pode reter até 5 vezes o seu peso em óleo. Você sabia que as solas dos pés dos elefantes são bem macias? Este tecido duro de gordura atua como amortecedor e faz com que os seus passos fiquem silenciosos. Estas são larvas de estrelas do mar. Como você pode ver, já tem sua forma característica. Perambulam pelo oceano até encontrar um lugar onde sair. Hasbro anunciou sua coleção de figuras de ação self-series que permitirá às pessoas colocarem seus rostos em seus brinquedos favoritos. A única coisa que você precisa fazer é escanear seu rosto com o aplicativo e escolher em qual brinquedo você quer incluí-lo. Existe um mito de que os esquimós beijam dessa forma. Bem, isso é falso. Na verdade, é assim que eles demonstram carinho e afeto. Ao invés de beijar com os lábios, usam o nariz sugando um pouco de ar. Quanto maior a demonstração de afeto, maior deve ser a pressão do nariz. Zootropo é uma forma curiosa de criar uma animação sequencial. Este mecanismo foi criado em 1834 por William George Korn. Possui um tambor circular com aberturas, que é por onde o espectador pode ver os desenhos organizados em tiras. Quando o tambor gira, produz a ilusão de movimento. Essa curiosa invenção evoluiu tecnologicamente e atualmente muitos estúdios cinematográficos, como o Estúdio Ghibli e Pixar, usam o mecanismo para dar vida aos seus personagens. Esta é uma moreia, um animal com uma estrutura bem particular. Este peixe aquático em forma de enguia habita águas tropicais e subtropicais ao redor do mundo, principalmente em recifes de corais. Devido à sua forma alongada, pode se mover com muita destreza dentro de seu hábitat. Mas a característica mais impressionante deste animal é sua boca, que apresenta um segundo par de mandíbulas localizadas na garganta. São chamadas mandíbulas faríngeas, no qual ele as deslocam em direção à boca, onde agarram a presa e a transporta para dentro da garganta e do aparelho digestivo. Haruki Nakamura é um designer de brinquedos muito conhecido. Sua especialidade são os brinquedos feitos de papel. E como você pode ver neste vídeo, os brinquedos são bem interativos. Observe como são incríveis. Esta é Felicity, a primeira e única felina a viajar por espaço. Esta gatinha preta e branca foi encontrada nas ruas de Paris por um vendedor de animais. Mais tarde, o governo francês a comprou para realizar uma missão no espaço. Primeiro, ela foi treinada para que pudesse fazer sua jornada e finalmente, no dia 18 de outubro de 1963, conseguiu ser enviada para fora do planeta. Ao voltar para a Terra, se recuperou rapidamente, mas, infelizmente, 2 meses depois, tiveram que colocá-la para dormir, para que os cientistas pudessem examinar seu cérebro. Este é o carregador de automóveis elétricos da Volkswagen. Atualmente se encontra em desenvolvimento. A ideia é que o dispositivo se mova por conta própria até o veículo estacionado para carregá-lo. Na verdade, é mais um robô do que um carregador comum. Possui uma tela com pequenos olhos que dão um curioso toque humano, além de um braço articulado para se conectar aos carros e rodas para se locomover. Bem, apesar de não ter uma data exata para o seu lançamento, a empresa garante que o projeto se tornará real, e muito em breve. Este é Griff, uma coruja muito fofa que tem um rosto em forma de coração. Essa curiosa ave nasceu no zoológico em Sydney e com apenas 8 semanas de vida já tinha se tornado uma celebridade por causa de sua aparência. Griff realiza espetáculos no zoológico e graças a isso arrecadaram muito dinheiro para a preservação da vida silvestre e animais que estão em perigo de extinção. Você sabia que Toy Story 2 quase teve que ser cancelado por causa de um erro? Em 1998, um dos funcionários do estúdio acabou digitando acidentalmente um código que excluía todos os arquivos armazenados da animação, e o sistema de backup simplesmente deixou de funcionar. A sorte é que a supervisora de direção técnica da animação estava de licença maternidade, estava trabalhando em casa e grande parte do trabalho salva em seu computador, então o prejuízo não foi tão grande.
Este é o caranguejo calapa, uma espécie marinha tropical que vive entre o Oceano Índico e o Oceano Pacífico. Este animal possui um corpo quadrado e volumoso que lhe rendeu o apelido de caranguejo caixa. Mas esta não é a única característica curiosa dessa criatura. Ele também possui 2 pinças que geralmente usa para cobrir o rosto. Estes gatos não sofrem de nenhum problema de pele. São da raça Laikoi, o que significa lobo em grego. Tornou-se muito popular por sua semelhança com os lobos. O canal Art Meyer cria instrumentos musicais com materiais inusitados. Desta vez criaram uma guitarra estilo Gibson com batatas fritas do McDonald's. Usaram 15 porções grandes de batatas fritas, resina e muita cola. Este restaurante, localizado em Sydney, na Austrália, vem fazendo sucesso por ter atendentes que te tratam mal de propósito. Esse é o conceito da casa. A meta dos garçons é ser o mais emburrado possível e conseguir implicar com o cliente de formas inimagináveis. Chama-se Karen's Diner. Se você é sensível ou fica chateado muito fácil, é melhor escolher outro restaurante. Surpreendentemente, a comida é muito boa, mesmo que você tenha que implorar para que o garçom anote seu pedido. Este é um besouro peloteiro e estas são suas antenas em forma de leque. Estes órgãos sensoriais que permitem mover-se pelo mundo são bem curiosos e só podem ser encontrados na Europa. Esta é The Line, um conceito de uma cidade em linha reta com 170 km de largura. Aqui não existem estradas ou carros, apenas uma linha de trem central que percorre toda a cidade. Pode acomodar até 9 milhões de pessoas. Os prédios e as casas estão ordenados em 3 dimensões. O hidrossauro malaio, também conhecido como lagarto de cauda de vela, é um réptil aquático que vive em Nova Guiné e Filipinas. Parecem dinossauros. É assim que os satélites mapeiam o nosso planeta. O cruzamento de Shibuya em Tóquio, no Japão, é a passagem de pedestres mais movimentada do mundo, com até 33 mil pessoas cruzando ao mesmo tempo. Esta é a Arquis cornuto, uma aranha nativa da Austrália de corpo triangular. Olha como se move. Esta é a lagarta mariposa Bush Brown. É muito famosa pelo formato de seu rosto. Parecem ter orelhas de gato. Bem, no Japão é chamada de lagarta Hello Kitty. Samsung está criando uma série de robôs para nos ajudar com a limpeza de casa. Este em particular se chama Bootcamp e pode acomodar os pratos na máquina de lavar louça, arrumar a mesa, recolher a roupa suja e guardar os suprimentos. Estas são máquinas aeradoras de gramado. Fazem pequenos buracos no chão de aproximadamente 10 centímetros de profundidade para permitir que o oxigênio mantenha as raízes saudáveis. Os estádios fazem isso algumas vezes por ano. Esta é a esfera do besouro. É uma escultura de Tiwan Nur, feita a partir de um Volkswagen de 1953. De acordo com muitos zoólogos, o hipopótamo é o animal mais perigoso da África. Neste vídeo você pode comprovar. Quando são pequenos, são muito fofos, mas quando crescem, se tornam um dos animais mais perigosos do mundo. Se alguma vez você já viu alguém usando o iPhone num filme, não foi nas mãos de um vilão. É que a Apple exige como condição para a concessão de licenças de seus produtos no cinema e na televisão que apenas personagens bons usem seus aparelhos na frente da câmera. Então já sabe, se num filme de suspense você ver um personagem usando o iPhone, este não será o assassino secreto. O Monte Thor, no Canadá, tem a queda vertical mais longa do mundo. Se você cair desde a ponta, cairá mais de 1 quilômetro sem bater em nada. Este é o peixe com a cara mais triste do mundo. Se chama Argyropelecus gigas. Parece uma alma penada. Estas são algumas das nuvens mais raras. Se chama nuvem verradura.
São uma espécie de tornado horizontal que não toca o chão. Mantém apenas sua forma por alguns minutos. Aparentemente, os gatos também são enganados por ilusões de ótica. Esse é o efeito que causa. Os olhos dos crocodilos são uma maravilha da anatomia. Possui uma terceira pálpebra translúcida que fecha para proteger o globo ocular. As lhamas são lembradas por serem excelentes comedoras de musgo e também por serem cuspidoras. Quando ela se chateia com alguém ou sente que está em perigo, ela cospe. É um mecanismo de defesa que ela usa quando quer espantar algum incômodo. Portanto, nunca mexa com uma lhama, senão pode acabar tomando um banho de cuspe com musgo. Conheça agora Clark's Grab, as aves aquáticas que podem andar sobre a água. Esta incrível espécie pode correr até 20 metros acima da água, podendo atingir 20 passos por segundo. Fazem isso como um ritual de acasalamento e conseguem desafiar a gravidade devido ao formato de suas patas, que são planas e se movem muito rápido. Assim foi gravado uma das cenas mais famosas de Matrix. É um dos filmes que mais inovou em seu tempo. Para alcançar todos os efeitos, utilizaram muito chroma key, modelos 3D de pessoas, inclusive uma câmera de 180 graus que ajudou a criar a cena de Neo no telhado do prédio. Tiveram que gravar muitas vezes com mais de 100 câmeras para conseguir este efeito tão incrível. Conheça agora a lula vagalume, um dos moluscos mais curiosos do fundo do mar. Habita o Oceano Pacífico Ocidental e pode gerar sua própria luz. Os pontos que você vê em seu corpo são pequenos órgãos produtores de luz chamados fotóforos, e as lulas as usam para caçar, atraindo através de sua luz pequenos peixes. Podem medir cerca de 7 centímetros e geralmente vivem apenas 1 ano. Conheça agora Hao Xiaomin, um artista chinês que usa sua língua como pincel para criar obras de arte. Este homem de 35 anos dedicou sua vida em fazer pinturas chinesas tradicionais com uma tinta feita à base de açúcar comestível. Um certo dia, ele resolveu usar sua própria língua para pintar um quadro e gostou da ideia. Então, mudou sua técnica de pintura. Isso despertou a atenção de muitos chineses. E hoje ele viaja pelo país apresentando sua criativa técnica. Este é o McDonald's em forma de lancheira. Fica na Austrália e faz parte da campanha promocional do país. A empresa abriu esta filial com esta forma peculiar que viaja por várias cidades do país. O estabelecimento, conhecido como Pop-Up Store, foi construído no intuito de promover os novos itens do cardápio da rede. Conheça agora o Wave Rock na Austrália. Seu nome significa onda de rocha em português, e sua aparência já diz tudo. Ele parece que acabou de emergir do oceano, mas na realidade se trata de uma formação natural de granito. Mede cerca de 15 metros de altura e tem cerca de 110 metros de comprimento. Foi formada há 60 milhões de anos com camadas de terra sobrepostas. Mais de 140 mil turistas de todo o mundo visitam este lugar todos os anos. Estas são algumas espécies do grupo das aranhas Tesselans de Orbis, o grupo mais comum de teias em forma de espiral que frequentemente são encontrados em campos e jardins. São mais de 3.000 espécies e 172 gêneros em todo o mundo. As mordidas da Tesselan de Orbe geralmente são inofensivas para os seres humanos. Esta é Jéssica Jacinto, uma modelo venezuelana com síndrome de Down que busca eliminar estereótipos da indústria da moda e buscar maior inclusão para todas as pessoas que têm o sonho de fazer parte deste mundo. Deixaremos seu Instagram na descrição. Assim é como os elefantes mastigam e engolem sua comida. Este curioso aparelho chamado Perry Sedate era usado para sedar as crianças sem causar estresse antes da cirurgia. Trata-se de fones de ouvido que foram conectados a um console portátil de videogame. Esse conduíte liberava óxido nitroso, um gás anestésico para que as crianças adormecessem tranquilamente.
Isso que você vê é uma usina solar flutuante. Está localizado na represa Yamakura, no Japão. Tem mais de 9.072 painéis que produz 2.680 megawatts por hora. Observe esta pequena abelha cortadora de folhas. Parece muito fofa durante o nascimento. Seu nome se deve aos cortes perfeitos e arredondados que fazem em folhas de roseiras. Isso em apenas alguns segundos. Começa a comer pela borda e nunca se aproxima do nervo central. Seu trabalho é muito curioso, pois ela constrói seu ninho fazendo compartimentos cilíndricos onde deposita seus ovos e provisões para as larvas. Esta é uma cupim-rainha, e isso que você vê é seu abdômen. E daí podem sair 30 mil ovos por dia, que é praticamente um ovo a cada 3 segundos. Elas podem medir até 11 centímetros e são tão grandes que mal conseguem se mover. A pizzaria Benji em Brooklyn, New York, entrega suas pizzas em caixas um tanto peculiares. Elas também são feitas de pizza, então se você continuar com fome depois de comer a pizza, você pode comer a caixa. Você sabia que é possível fazer pipoca colocando a espiga diretamente no micro-ondas? Mas não pode ser qualquer milho. Existe uma variedade conhecida como Zia Maíz Everta, que é muito mais dura e seca. Se você colocar M&M's na água, verá que depois de um tempo as letras se desprendem. Isso porque são feitos de papel comestível. Você sabia que Buzz Lightyear já viajou para o espaço de verdade? Em 2008, ele esteve a bordo da Estação Espacial Internacional. Se Stranger Things fosse um anime. Pai criou uma introdução para este show no estilo de um anime. Quem quiser assistir todo o vídeo, deixaremos na descrição. Observe esta incrível mesa para café construída por Drew Build Stuffs. Possui uma cascata real. Jibo é especialista em criar artes muito fofas. Você sabia que, segundo os especialistas, tomar banho diariamente pode ser prejudicial para a saúde? Isso se deve principalmente ao sabonete. A nossa pele possui micróbios naturais compostos por bactérias, fungos e vírus. Por isso, é protegido de substâncias nocivas. Portable Light criou a primeira extensão de tela tripla para laptop do mundo. Funciona com USB. Basta colocá-lo atrás da tela do seu laptop e abri-lo de acordo com seu gosto. A casca da cebola é hidrofóbica. Elas se tornam transparentes debaixo d'água. Você sabia que é possível fazer esferas perfeitas de gelo em sua própria casa? Esta prensa de alumínio derrete os cubos de gelo com a ajuda da gravidade. Veja como ficam perfeitas. Bart Ostalowski é um piloto polonês que sofreu um grande acidente de moto e perdeu os 2 braços. No entanto, isso não o impediu de viver seu sonho. Aprendeu a dirigir com os pés. É assim que os funcionários preparam a comida no McDonald's em dias muito movimentados. São bem ágeis e inteligentes. Você sabe como uma máquina de venda automática identifica as moedas falsas? Um sensor de luz examina cada detalhe da moeda e verifica seu tamanho. Enquanto isso, alguns eletroímãs verificam se o material da moeda corresponde à verdadeira. Multiball é um dispositivo interativo que combina tecnologia, aprendizagem, esporte e videogame. Pode ser instalado em qualquer parede. Parece bem divertido. Olha
como é feito os fios de cabelo sintético das perucas. É assim que os patinadores artísticos praticam seus movimentos. Este suporte evita que o patinador caia enquanto aprende novos movimentos. Justin Sky nos mostra um dos truques mais complicados e elaborados feito com bolha de sabão, o tornado de fogo. Toda a sua vida você amarrou seu tênis de forma errada. Essa é a forma mais fácil e rápida. No Nepal, o mascote da batata Pringles tem expressões diferentes para cada sabor. Esta é Matilda, uma gata com olhos bem estranhos. São bem grandes. Lembra até aquela carinha do personagem O Gato de Botas. Bem, a carinha é bem fofa, mas na verdade trata-se de uma enfermidade degenerativa que afetou sua visão e fez com que seus olhos crescessem cada vez mais. Isso que você está vendo é um saco de tinta. E acontece algumas vezes quando a pessoa faz tatuagem. A tinta se mistura com os fluidos corporais e fica presa dentro da pele. Não é prejudicial nem para a saúde e nem para a tatuagem. Em 2 ou 3 dias pode ser estourado e drenado normalmente. Este é o gato verde da Bulgária. Não se trata de uma nova espécie. É porque ele dormiu alguns dias dentro de uma caixa de tinta em pó da cor verde. Ele ficou desse jeito por vários dias e acabou ficando famoso. Não deixava ninguém chegar perto dele para dar banho. Eric Heitz é um homem com sobrepeso que em 2015 tentou atravessar os Estados Unidos de bicicleta na tentativa de perder peso. Segundo Eric, esta motivação surgiu depois que ele perdeu seu casamento devido à sua condição física. Antes de começar a viagem, ele pesava 252 quilos e nas suas primeiras semanas ele perdeu 27 quilos. Infelizmente, por problemas de saúde, ele não conseguiu atingir seu objetivo de atravessar o país. Em 2019, quis tentar novamente, mas seus médicos recomendaram que ele não forçasse tanto seu corpo. Este foi Manuel Francisco dos Santos, mais conhecido como Garrincha, um dos melhores jogadores da história do futebol brasileiro, apesar da deformidade nas pernas. Ele sofria de uma distrofia física conhecida como joelho valgo. Sua perna esquerda era 6 centímetros mais longa que a direita, e foi isso que o tornou num grande driblador, porque a defesa não conseguia antecipar seus movimentos, e foi assim que ele se converteu num dos melhores jogadores de sua época. Isso que você está vendo são os ossos de um camaleão brilhando através de seu corpo. Os camaleões mudam as cores de sua pele para se comunicar entre eles, mas o que poucos sabem é que seus ossos também são fluorescentes e podem brilhar através de sua pele. Desta forma, podem mostrar padrões surpreendentes quando estão debaixo da luz ultravioleta. Esta é Makoko, a Veneza da África. Parte desta cidade foi construída sobre uma lagoa, onde as pessoas são transportadas por canoas. No entanto, ao contrário da cidade europeia, os habitantes deste lugar vivem em condições precárias. Makoko se encontra em Lagos, na Nigéria. Mede apenas 1 km² e abriga 150.000 a 300.000 pessoas. É impossível saber o número exato, pois o lugar não conta com censo oficial. Você já se perguntou por que os asiáticos possuem olhos puxados? Se deve à pálpebra monólida, que é um vinco na pálpebra superior que cobre o canto interno do olho e parte da via lacrimal. Curiosamente, todos nós desenvolvemos essa dobra extra no útero materno, mas perdemos depois de nascer. No entanto, a ciência não chegou a um consenso sobre o motivo do porquê os asiáticos o mantêm.
Esta é Fenghuan, uma cidade chinesa que parece estar congelada no tempo. Se encontra nos pés de uma montanha ao longo das margens do rio Tushan. Este lugar tem mais de 200 edifícios antigos, ruas, pontes, templos ancestrais e demais estruturas que se mantêm do mesmo jeito desde a dinastia Ming, no século XIV. Se você visitar este lugar, se sentirá como um verdadeiro viajante do tempo. Você sabia que em 2008 a Pringles deixou de ser considerada batatas chips? Isso por causa da proporção de seus ingredientes, que é de apenas 42% de batata. Então, a Suprema Corte do Reino Unido decidiu que não poderiam comercializar como tal. Porém, no ano seguinte, a empresa recorreu, alegando que a porcentagem de batata é suficiente para entrar nessa classificação. O que você acha? E isso é tudo por hoje. Não esqueçam de deixar nos comentários quantas dessas curiosidades você já sabia. Se você gostou desse vídeo e quer ver outros como este, ajude o canal deixando o seu like aqui embaixo. E antes de sair do vídeo, não esqueça de se inscrever, caso não seja inscrito, e avaliar o vídeo deixando o seu comentário. Até a próxima!